Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida com ricas bênçãos do céu, que Ele possa abençoar com a palavra, com muito amor, com muita bondade e fidelidade no meio do caminho, te conduzindo ao propósito. Esse é o desejo do meu coração, que Ele possa abençoar a sua família e os seus projetos e sonhos também. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir conversar, falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. E o texto hoje para a nossa conversa, para a nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista e guerreiro João Marcos. Segundo Marcos, quero ler com vocês capítulo 5, a partir do verso 25, uma história bastante conhecida. Vamos lá? No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gestou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Eu quero repetir. Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Quantos de nós queremos ouvir essas palavras do Mestre? Seu sofrimento acabou. Mas quero contextualizar de forma rápida. Marcos, ele associa, ele reúne todos os textos em tópicos, e esse aqui especificamente é o da fé. E aqui a intenção da palavra é justamente ajustar a nossa fé. Por quê? Essa mulher do fluxo de sangue, ela apareceu enquanto Jesus ia atender um outro pedido, o pedido de Jairo, que em contraponto com essa mulher é um líder religioso. Então vamos fazer o contraponto desses dois. Jairo, um líder religioso respeitado, que tem a sua filha de 12 anos que está doente. No momento em que ele vai buscar, e talvez ele tenha ouvido a palavra, e de que aquela que Lucas relata, que todos aqueles quanto ele tocava eram curados. A mulher já, ao contrário, ela era uma mulher excluída da sociedade, uma mulher rejeitada, que talvez não ganhasse um abraço há 12 anos, porque ela era cerimonialmente impura. As pessoas não chegariam perto dela por medo de serem rejeitados por outras pessoas, o que talvez produziria em seu coração medo, aflição e isolamento, por causa justamente daquilo que ela carregava, da doença, daquilo que parava ela, esvaía sangue, esvaía a vida dela. E ela, a contraponto de Jairo, o que ela faz? Ela vai atrás de Jesus e pensa na sua mente que apenas se ela tocasse, ela seria curada. Jairo não, Jairo quer que Jesus vá até o alvo de sua oração e coloque as mãos sobre o alvo da sua oração. A fé dessa mulher é mais viva, é mais ativa, enquanto a fé de Jairo é passiva. Pode se contrapor àquilo que nós vemos justamente no meio cristão hoje. Tem pessoas que precisam do pastor colocar a mão, tem pessoas que precisam da oração de outra pessoa. Essa mulher não, ela sabia que ela dependia somente da fé viva dela para ser curada. E vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida. A palavra fala que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Hemorragia, meu irmão, era justamente sangue, e o sangue ele representa a vida, esvaía a vida. Aquela mulher estava morrendo aos poucos. Aquela mulher estava vendo a vida escorrer pelas suas mãos. Eu quero te perguntar, há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo você tem sofrido? Há quanto tempo você tem vivido vendo a vida escorrer pelas suas mãos? Há quanto tempo o sofrimento bateu na tua porta? Há quanto tempo? Há quanto tempo o sofrimento nos acometeu?
Porque o sofrimento ele precisa trazer lições, irmão. O sofrimento ele precisa gerar reflexão. Eu gosto do Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, escrito por Davi. No versículo 67 ele diz o seguinte: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guarda a sua palavra. E no versículo 71 ele vê o propósito do sofrimento e consegue contemplar. E ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele sabe que foi o sofrimento que fez ele guardar a palavra, as promessas do Senhor, para que ele não viesse a pecar contra o Senhor. Foi justamente o sofrimento dele que levou ele à reflexão e mostrou que toda a palavra de Deus era verdadeira. Aquela mulher passava por um sofrimento, não era 1 ano, não era 2 anos, não era 6 meses. Há quanto tempo você sofre? Aquela mulher passava há 12 anos, ela havia a vida dela se escorrendo. E a palavra fala que ela tinha passado por muitas dificuldades, nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. E aqui precisamos compreender, irmão, por quê? Os médicos falam justamente da confiança em outras pessoas. Não estou dizendo para não confiar em médico, irmão. Mas alguns problemas Deus permite justamente para nós chegarmos até Ele. Algumas dores, elas vêm e são espirituais. Algumas coisas não são um homem que vai resolver. Nós confiamos em todo mundo, irmão. E o dinheiro fala justamente na confiança da obra da mão dela. Por quê? O dinheiro, tudo que ela possuía, é o salário, é aquilo que ela recebia pela obra do seu trabalho. A palavra não fala, mas fala que ela tinha posses. Ela tinha algum recurso. E veio de alguma coisa que talvez ela fazia. Não se sabe ao certo. Mas é exatamente isso que o autor do texto quer passar para nós. Então nós confiamos em todo mundo, irmão. Contamos o nosso problema para o médico, contamos o nosso problema para o advogado, contamos o nosso problema para o nosso pai, para a nossa mãe, contamos o nosso problema para os nossos amigos, que talvez nem são tão amigos assim. Talvez os nossos amigos estão levando as informações da nossa vida para os nossos inimigos, e confiamos até mesmo em nossos mundos, mas não confiamos em Jesus. Confiamos em todo mundo e menos em Jesus. Mas nós não. O sofrimento ele transformou a nossa mente. Por quê? Salmo 20, versículo 7 fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Deus Todo-Poderoso. E é isso que precisa gerar em nós o sofrimento, levarmos a confiar em Deus. Algumas coisas Deus vai permitir justamente para nós irmos até a Ele. E olha, a palavra fala que na verdade tudo que ela produziu não fez melhorar, só fez piorar. É o mesmo caso da mulher de João 4, que tentou resolver o seu casamento casando-se com outra pessoa, sem procurar uma cura pessoal. A palavra fala que ela tinha casado com 5 homens. Quantas vezes não queremos passar pelo processo? Quantas vezes não queremos? E aí começamos a agir com a nossa própria mão, começamos a restaurar um relacionamento na construção de outro casamento, sendo que o outro nem foi desconstruído ainda. Percebe a hipocrisia das nossas atitudes? Olha, e a palavra fala assim, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Tem muitas pessoas assim, desesperados por um toque do céu. Desesperados por um toque de Jesus, desesperados por um toque do céu. Meu irmão, a nossa fé, ela precisa nos levar para perto de Jesus. A palavra fala que ela se aproximou, ela enfrentou a multidão. Você entende que ela enfrentou os medos dela, porque o que representa a multidão? A multidão representa o obstáculo, tanto mental como físico naquele momento. Por quê? Mental, Alisson? Porque ela não poderia nem estar ali, porque ela era considerada cerimonialmente impura, ela é indigna, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, ela enfrentou a morte, ela enfrentou os seus medos. Então a nossa fé, a verdadeira fé, a coragem que vem da fé, ela precisa nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Essa é a verdadeira fé, ela precisa nos fazer aproximar de Jesus, ela precisa, fazer algo nascer dentro de nós que nós não tínhamos antes, para que nós possamos verdadeiramente, nos aproximar. E coragem é essa voz interior que nos incentiva a enfrentar os desafios com bravura.
Em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala que os que são nascidos de Deus são os que são nascidos pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a nossa fé no Filho de Deus. Então, a nossa fé, ela precisa nos levar para perto de Jesus. Ela se aproximou e tocou no manto, porque ela estava desesperada por um toque do céu. E olha o que a palavra fala. Pois pensava, por que ela chegou perto? Pois pensava, e começou aqui, irmão. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Desesperados por um toque do céu. Desesperados por um toque do céu, irmão. Sabe por quê? A dor e o sofrimento transformou os pensamentos daquela mulher. Antes ela tentava com as próprias mãos. Antes ela confiava nos médicos. Talvez confiasse nos amigos, talvez tentou até chegar perto dos sacerdotes em algum momento, tentou desesperadamente pedir ajuda para todos. Mas ela entendeu que a guerra dela é espiritual, e a guerra é monstro, irmão. A guerra, ela é espiritual. Tenho convicção de que as pessoas que enfrentam aqui comigo desertos, a guerra é espiritual. Aquela mulher enfrentava o inverno da alma. E durante muito tempo, ela confiou em homens, confiou em si mesma, nas suas próprias atitudes. Mas ela precisou sofrer uma transformação do pensamento. A dor e o sofrimento transformam os nossos pensamentos. Eles precisam nos levar a esse lugar de reflexão. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais, ou para que sejais capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E olha o que aconteceu. A partir do momento que ela houve a renovação da mente, no mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Embora, meu irmão, a fé, ela não seja sentimental, a fé fará nos experimentar, a sentir na pele a bondade de Deus. A cura é disponível para quem crê, meu irmão. A liberdade disponível para quem crê. A salvação disponível para quem crê. Há alívio disponível para crer. Sentimento de alívio. Foi o que aquela mulher sentiu. Ela sentiu, a palavra fala, sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. 12 anos, irmão, ela já estava acostumada com a dor, já estava acostumada com o sofrimento. Ela saberia até a hora e o momento exato que o sangue começaria a escorrer. E talvez ela estivesse num momento desse que o sangue poderia começar a escorrer naquele momento. Talvez não estivesse ali porque não era visível, que senão teriam afastado ela com mais veemência, com toda certeza. E então nós precisamos entender que a fé é justamente isso, saber que a cura disponível em Deus, ela foi curada no mesmo instante. Diferente de Jairo, irmão, que levou Jesus até o problema, e não tem nada aqui. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmão, porque não tem problema nenhum nós orarmos pelas pessoas, devemos até orar. Mas o foco deve ser em nós, e essa é a fé ativa que essa mulher tem. Ela sabia que ela precisava de cura, ela precisava de um toque do céu, ela precisava de um toque de Deus, e somente através do toque dela, e ela nem tocou no próprio Deus, tocou no manto. O manto fala da justiça de Deus, um sentimento de alívio. Isaías 53, versículo 4, fala que ele levou sobre si todos os nossos sofrimentos e enfermidades. Ele levou sobre si, foi transpassado para que não houvesse cura em nós. E esse sacrifício ele não foi em vão, irmãos, mas é para quem crê. É para quem crê. E a palavra continua falando, eu quero seguir, fala: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, por este motivo, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Agora nós precisamos entender, irmão, voltamos aqui à ação de Deus sobre a nossa vida, ao processo, porque muitas vezes nós pensamos que Deus não sabe o que nós estamos passando, Deus não conhece, mas nada passa desapercebido aos olhos de Deus, irmão, nada passa em oculto aos olhos de Deus, exatamente nada. Nada mesmo. Quando ele chegou de frente à mulher do tanque de João 4, ele sabia o que a mulher estava fazendo, procurando em outros relacionamentos aquilo que somente ele poderia oferecer, aquilo que somente ele tinha para dar.
E isso traz para nós justamente um alívio. Por quê? Porque Jesus, ele sabe exatamente, ele curou mesmo ela tocando, mesmo ela estando cerimonialmente impura, mesmo ela estando agindo, vamos dizer, contra a lei, percebe que ali não tem o poder mais da lei sobre a vida dela. Porque, irmão, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, nada que nós temos feito, irmão. E essa consciência, ela que traz transformação à nossa vida, transformação completa. É ela que nos ajuda a enfrentar as nossas fraquezas e ajuda-nos a nos conduzir justamente naquilo que nós precisamos ter. Em Hebreus 4,13 fala que não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Todos terão que prestar conta de todas as suas atitudes. Então, quanto mais rápido nos arrependermos, quanto mais rápido nós mudarmos as nossas atitudes com relação ao Senhor e a prestar o serviço devido ao seu nome, a glória devida ao seu nome, não somente em palavras, mas em atitudes, vamos avançar. Aí é o prêmio da soberana vocação. Em Lucas 20:25 fala que, portanto, deem a Deus o que é de Deus e aos homens o que é de homens. Muitas vezes vamos passar por batalhas espirituais, mas muitas vezes vamos espiritualizar aquilo que é natural, aquilo que não é espiritual. E quando Jesus estava falando aquilo, era justamente sobre um pagamento de um tributo. Agora, precisamos compreender que essa dívida que ele estava falando, ela se refere a todos os aspectos da nossa vida. Não adianta eu pedir um emprego para Jesus se eu não sei respeitar os patrões que ele coloca diante de mim, se eu não me submeto às ordens, se eu não sei respeitar as pessoas. Não adianta eu pedir um esposo, uma esposa para o Senhor, sendo que eu me comporto quando eu estou escondido, sabe? Sendo quando a coisa aperta, quando a saudade de por exemplo, dos toques carnais apertam e eu me entrego ao braço de qualquer mulher, eu me entrego aos braços de qualquer homem, não é verdade? E aí eu saio escondido por aí como se ninguém me visse. Não. A palavra fala justamente em Jonas 1,9, quando o barco dá uma balançada, era para ver quem é quem. Desse tipo de pessoa nós temos que ficar longe, irmãos. Nós devemos andar com pessoas da fé, tem que tirar o Jonas do barco. Por quê? O vento assoprou justamente por causa da desobediência de Deus, porque havia uma contradição entre a sua palavra e a sua atitude. O Jonas 1,9, os marinheiros chegam e perguntam para Jonas, fala, quem és tu? Qual a tua ocupação e de onde vem? Ele fala, sou hebreu e temo ao Deus poderoso que fez os céus e a terra. Mas ele fugia da presença desse mesmo Deus poderoso. Ele fugia numa direção oposta àquilo que Deus tinha mandado, com uma simples intenção, tentando se esconder da presença de Deus. E nós vemos isso desde os primórdios da humanidade. Adão tentou produzir com a própria mão uma roupa feita de ervas para aparentar que ele primeiro se escondeu atrás da árvore, depois fez com os ramos das folhas ali atrás daquela árvore para se esconder de Deus, como se nós pudéssemos esconder, vivendo pela aparência, sabe, aparentando algo, porque ele sentiu vergonha. E foi justamente ali. Agora, o que acontece em sequência? Seus discípulos disseram, veja, a multidão aperta de todos os lados, e esses somos nós, irmão. Toda multidão quer tocar em Jesus, aperta, mas o Senhor ainda pergunta quem o tocou? E aqui precisamos entender, porque nem todo discípulo tem a mesma percepção que o mestre tem. Nem todo o discípulo corresponde à expectativa que o mestre tem. Por quê? Porque ele também está no processo. Só que ele é discípulo, irmão. Ele é discípulo e deve ser respeitado como discípulo. O discípulo é aquele que entregou a vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. O discípulo tem um mestre. O discípulo ele tem um mestre. E entender que isso, sabe, tratar o discípulo com respeito, porque ele está sob a proteção de Jesus. Sob a proteção de Jesus. Em Lucas 6, versículo 40, olha o que o evangelista Lucas fala sobre os discípulos. Nenhum aluno ou nenhum discípulo, deixa eu achar na versão que está escrito discípulo. O discípulo não está acima do seu mestre, mas se ele se esforçar, poderá aprender tanto quanto o seu mestre, ou poderá se igualar. E essa é a nossa missão aqui, justamente. Nos tornar a estatura do varão perfeito. É de fé em fé e de glória em glória.
Então, sabendo que os nossos erros não nos definem, mas que nós devemos sim deixar eles para trás, abandonar todo o nosso passado. A palavra continua falando: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Nem tchum, meus irmãos, sabe? Nem tchum para os discípulos. Por quê, irmão? Porque a obra que Deus faz, ela é completa. Por isso que ele continuou olhando. Ele sabia que a mulher estava lá e ele sabia exatamente quem era ela. O Senhor sabe. Então é nesse momento que eu tenho a impressão de que a missão será concluída. Por quê? Porque quando nós tocamos o Mestre, ele passa a nos procurar, ele passa a olhar para nós com um olhar diferente. Deus tem olhado para você, meu irmão. Deus tem olhado para você, meu irmão. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por extremo sofrimento, que tentaram todos os tipos de recursos para vencer aquilo que aflige o coração, que tentaram em suas próprias expectativas e em sua própria mão, em seus próprios esforços, fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Jesus está te olhando, meu irmão, nesse momento. Jesus está te olhando, e é nesse momento que eu tenho a sensação de que a missão vai ser cumprida, de que a obra vai ser completa, porque aquilo que o céu começa, o céu termina, então vai acontecer. Filipenses 1, versículo 6. Aqui estou convencido de que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele completará até a vinda de Cristo, Senhor Jesus. E olha o que aconteceu, vou partir para o final, fala assim: então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou tudo que havia feito. Ela confessou, ela saiu do escuro e veio para a luz, saiu das trevas para a maravilhosa luz, porque ela estava com medo, e ela tinha razão de ter medo na razão dela, mas a razão ela se contrapõe à fé. Por quê, irmão? Por causa da lei que era instituída, a lei de Moisés, irmão, a lei de Deus. Porque toda pessoa, e ela carregava aquilo dentro do coração durante muito tempo, toda pessoa que era cerimonialmente pura não podia tocar, e Jesus era completamente santo, e por isso ela tocou no manto, por isso ela não tocou propriamente nele, porque se tivesse tocado nele, meu irmão, aleluia, tocou no manto. Ela tinha consciência de quem era ela, e ela tinha consciência exata de quem era Jesus. De quem era Jesus, irmão? E é impressionante, porque ela se colocou de joelhos com temor e tremor. E o temor e o tremor a Deus é o princípio da sabedoria. E por isso que muitas pessoas continuam padecendo, irmão. Por isso que muitas pessoas continuam vivenciando ciclos repetitivos, porque continuam fazendo as mesmas coisas. Existem 3 tipos de pessoas na vida. A pessoa que é ignorante, que não tem o conhecimento, e eu não estou tentando ser pejorativo, não, irmão, mas é a verdade. Ela não quer nem conhecer a verdade, ela não quer sair das trevas dela, sabe? E ela permanece na ignorância, e nós sabemos que o maior inimigo do ser humano é a ignorância, porque a palavra fala em Oséias 4, 6, que justamente o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é a ignorância leva à morte. Há o inteligente, irmão, mas o inteligente ele é aos próprios olhos, e talvez ela seria porque ela estava tentando, ela tinha o conhecimento de que o médico podia curá-la, ela tinha conhecimento que se ela pagasse o médico ela poderia obter cura, ela tinha tudo isso diante da vida dela. Mas há o sábio, ele aprende até mesmo com o testemunho dos outros. E o testemunho do fiel é as chaves que abrem a porta do nosso coração. O testemunho de fé e determinação, o testemunho de fé e superação é as chaves que abrem a porta do coração daquele incrédulo. Nós podemos sim ouvir e partir no mesmo caminho, por exemplo, como essa mulher, e receber um toque do céu para que a obra seja completa. Em Lamentações 3, versículo 57 diz o seguinte: sim, o Senhor ouviu o meu pedido desesperado e me disse: não tenha medo. Não tenha medo, pequeno rebanho, apenas creia. Diferente da fé de Jairo, e foi justamente isso, porque logo depois Jairo recebeu a má notícia, falando para ele que a filha tivesse desesperado, mas o Senhor já tinha se colocado a caminho, e ele tinha uma palavra, e isso que devemos nos apegar na palavra. É a palavra que
que produz em nós uma fé substancialmente ativa para que nós possamos vivenciar um milagre de fato. Então eu quero te dizer, meu irmão, a cura será completa. Não tenha medo. A cura será completa. Por quê? Porque o Senhor parou justamente para ver quem tinha saído do poder. Ela estava assustada com tudo que ela tinha feito, com medo de ser punida, com medo de ser castigada por causa da lei. E olha o que o Senhor fala para ela: filha, sua fé, não foi a palavra, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Eu quero repetir, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Cura, paz e sofrimento terminado. Cura, paz e sofrimento terminado. E eu quero te falar, meu irmão, que a fé em Deus, a fé nos leva ao encontro com o perfeito amor. Com perfeito amor. Sabe por quê, meu irmão? Só o perfeito amor, ele é capaz de curar. Só o amor, ele cura todos os pecados, todas as transgressões. Só o amor é capaz disso. Só o amor, irmão. Só o amor. Só o amor cura. Só o amor de Jesus, um amor incondicional, um amor perfeito. A palavra fala em 1, e eu quero terminar aqui, 1 João 4,18, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E essa é a intenção de Deus para a minha e para a sua vida, para que nós venhamos a ser completamente transformados por meio do amor que vem dele, do amor que emana da cruz, do amor que hoje ele derrama sobre nós, de uma graça que é totalmente imerecida e totalmente gratuita, que está disponível a um toque do céu. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês, irmãos, com muito amor, com muito carinho, que ela possa servir de reflexão no dia de hoje. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.